Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje contamos nossas escolhas para as 20 coisas mais estranhas capturadas ao vivo na TV. Nessa lista veremos momentos transmitidos ao vivo na televisão que causaram um rebuliço ou preocuparam os espectadores, desconsiderando mortes e acidentes, bem como creepypastas e notícias falsas, como o infame incidente de Wyoming. Republican President Jackson. Número 20. Alerta de emergência zumbi. Em 2013, alguns americanos foram levados a pensar que o Armagedon finalmente estava chegando por um brincalhão que parecia estar tomando notas de Orson Welles. Metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth. O palhaço não identificado encontrou uma maneira de invadir o sistema de transmissão de emergência de uma estação de TV de Montana e enviou uma notícia detalhando a ascensão dos mortos-vivos dos seus túmulos, junto com um aviso para não se envolver. O anúncio da farsa foi exibido durante o The Steve Wilkos Show e, apesar da sua ilegitimidade, a mensagem parecia real o suficiente para mexer com algumas cabeças, despertando preocupação entre os telespectadores em várias partes dos Estados Unidos. Felizmente, não demorou muito para que a verdade fosse revelada e o criminoso fosse preso. Número 19. A boneca assombrada. No programa This Morning, da ITV, um casal estava sendo entrevistado sobre uma suposta atividade estranha em torno de uma boneca de porcelana que compraram em um brechó. You almost look like, Debbie, you don't want to even look at the doll. No, I don't. Are you a bit scared? I don't even want to touch it. Really? Yeah. Isso incluía arranhões no marido e disparos esporádicos do alarme de incêndio. Enquanto os apresentadores estavam céticos, os telespectadores estavam mais convencidos. Eles observaram a boneca começar a balançar em sua cadeira durante a entrevista, aparentemente por vontade própria. Chair's rocking. Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? A boneca estava no show novamente apenas algumas semanas depois, mas com um novo The dono. lady who bought the doll in here originally, who Yeah. bought it, she said her husband was scratched on his arms and legs. Yeah, she did, didn't she? So yeah. do you believe that this doll has done that? Yes, I do, because I've been scratched over the past week or 8 days that I've had the doll Where have you seen? on my arm. Não é surpresa que o brinquedo tenha mudado de mãos tão rapidamente. Todos nós já vimos filme suficiente para saber que manter uma boneca possuída por perto é um grande erro. Número 18. Estrangulamento da WrestleMania. O Pro Wrestling é um esporte encenado, mas ainda assim perigoso, que pode causar ferimentos graves. Richard Belzer soube disso quando foi sufocado por Hulk Hogan em seu talk show em 1985. O Hulkster, que estava no programa com o Sr. T, promovendo a primeira WrestleMania, foi convidado por Belzer a demonstrar alguns movimentos de luta livre de acordo com a promoção. Hogan respondeu com uma chave de braço que o fez dormir. O Sr. T rapidamente tentou acalmar a multidão chocada durante o blackout de Belzer, com algumas piadas tranquilizadoras. I was a sleeper hole. He'll be all right. E Belzer felizmente recuperou a consciência junto com alguns pontos e uma piada alguns minutos depois. And now, we'll be right back after this word from you-know-who. We'll be right back. Número 17. A Loteria da Guerra do Vietnã. Em 1969, no auge da Guerra do Vietnã, a CBS transmitiu pela televisão um projeto de loteria para determinar indivíduos para o serviço militar, e foi ao ar ao vivo do quartel-general do Serviço Seletivo de Washington. The Draft Lottery, a live report on tonight's picking of the birthdays for the draft. A loteria funcionava sorteando datas de nascimento aleatoriamente, seguidas por um segundo sorteio de letras do alfabeto para decidir quais homens seriam enviados primeiro para o exterior. Esse método controverso não era usado desde 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Embora, felizmente, a gente viva em uma época em que essa loteria não é necessária e nem permitida, assistir a essa transmissão hoje é um lembrete arrepiante de que o futuro de centenas de homens foi decidido por uma simples folha de papel que eles assistiram tirada aleatoriamente na televisão. September 14th. September 14, 001. Número 16. Notícias do terremoto de São Francisco. A Califórnia não estranha um estrondo ocasional, mas as câmeras estavam gravando durante um grande em 1989. Durante a World Series, que viu o São Francisco Giants enfrentar o Oakland Athletics, um enorme terremoto atingiu a área da Bahia e foi capturado ao vivo na televisão. Com magnitude de 6,9, o terremoto Loma Prieta foi grande o suficiente para interromper a transmissão do jogo. Embora possa ser confundido com a torcida, gritos podem ser ouvidos pouco antes do jogo ser cortado e a imagem mudar para o noticiário.
Candy Maldonado with the hesitation, allowing Jose Canseco to score, and he fails to get Dave Parker at second base, so the Oakland A's take. I'll tell you what, we're having an earth. Embora o estádio tenha resistido aos tremores, o resto da cidade foi submetido a grandes quedas de energia, apagões e danos materiais. The downtown section of Santa Cruz is basically gone. All the old brick, unreinforced buildings have collapsed. This is a department store called Ford's. It collapsed. The second story came down into the first floor, trapping several people inside. Número 15. Pegadinha na TV tcheca. Em 2007, quando os telespectadores do programa Panorama da televisão tcheca foram presenteados com uma bela foto da montanha, a tranquilidade logo foi arruinada por uma luz branca ofuscante e a visão inconfundível de uma nuvem em forma de cogumelo. Podle mluvčího České televize Martina Krafla byly záběry velmi nevhodné a mohly vyděsit velké množství lidí. Česká televize. O bombardeio foi rápido e felizmente revelado como uma farsa, arquitetado pelos brincalhões da arte de guerrilha conhecidos como Storoven. O grupo aparentemente havia hackeado o sistema de câmera ao vivo do programa, onde eles poderiam substituir a filmagem por um CGI que haviam preparado. Storoven explicou que a pegadinha ilustrou como pode ser fácil para a mídia manipular e influenciar os seus consumidores com informações falsas. Até onde alguns artistas vão para ter o seu trabalho exibido na TV. Número 14. A mulher desaparecida do aeroporto. Bagagens desaparecem o tempo todo nos terminais, mas seres humanos, não muito. No entanto, foi o que aparentemente aconteceu durante uma entrevista para Sports Centers da rede dinamarquesa TV2. Em uma esteira de bagagens do aeroporto, logo atrás do entrevistado, uma mulher loira parecia sumir quando outra pessoa passou na frente dela. Bem esquisito para os telespectadores que viram ao vivo, mas existe uma explicação lógica. A mulher fantasma foi identificada como a jogadora de handebol dinamarquesa Trine Jensen. Numa análise minuciosa, se presume que ela caminhou junto com a mulher que passava, criando a ilusão de ótica. Mas ao vivo parecia algo saído de filme sobrenatural. Número 13. Possessão em talk show. A modelo tailandesa Tipawan Chafupuan participou de um talk show em 2016 e alegou ter sido possuída por um fantasma sedento de sangue durante as férias. Ela dizia que essa entidade, conhecida como Pop, tinha fome de sangue animal e carne humana. Os apresentadores, confusos, observaram como Chafupuan começou a exibir um comportamento estranho, resmungando para si mesma e gritando. Muitos espectadores ficaram perturbados com o comportamento dela, mas não muito convencidos. Muitos acharam supostamente conveniente que o Pop a tenha possuído ao vivo na televisão. Independente disso, dificilmente isso proporciona uma visão confortável. Número 12. Possessão por telefone para oração. O comportamento ao vivo de Chafupuan podem ter sido incômodas para os olhos, mas esse próximo exemplo de possessão ao vivo provou ser um ataque aos ouvidos. Got our first caller, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, sister. Esse programa religioso ao vivo incentiva os espectadores a ligar e receber conselhos e orientações de um sheik sagrado. Uma dessas ligações foi feita por uma mulher em 2011, alegando ter sido dominada por uma entidade demoníaca, conhecida informalmente como Jinn. A mulher, então, supostamente passou por uma mudança repentina de personalidade enquanto estava na linha, rindo sinistramente enquanto zombava do anfitrião islâmico. O sheik começou a banir o demônio com um exorcismo improvisado, e o episódio bizarro acabou. Se era falso ou não, foi com certeza algo bem estranho de se ver. Número 11. Los Angeles IBS. 1992 foi o ano em que Los Angeles mergulhou no caos, quando tumultos eclodiram após a absolvição dos policiais por trás do abuso amplamente divulgado de Rodney King. We saw what we saw. What we saw was a crime. You got another white jury saying that it's okay for white cops to beat up black people, and that's racism American style, and it's been that way from the get. O ataque a King pelo Departamento de Polícia de Los Angeles foi filmado e transmitido um ano antes para protestos. Durante os tumultos, enquanto cidadãos enfurecidos saqueavam lojas e destruíam propriedades públicas, uma transmissão de emergência foi enviada para todas as maiores estações de TV de Los Angeles, para informar o público sobre o ocorrido.
Na mensagem, um toque de recolher de emergência foi anunciado a partir das 18h45. This is the activation of the emergency broadcast system for LA County. Effective at 6:45 p.m. this date, the Los Angeles County Emergency Operations Center has announced expanded boundaries for the emergency curfew. Esse anúncio assustador, mas ainda formal, causou um aumento na tensão para os cidadãos de Los Angeles, enquanto assistiam ao colapso da sua ordem social na TV. Número 10. Luzes alienígenas sobre Milwaukee. Era apenas uma questão de tempo até que os alienígenas aparecessem. Durante um noticiário ao vivo da Fox, um grupo de luzes misteriosas foi visto flutuando acima do céu noturno de Milwaukee. A equipe de notícias ficou em alerta e rapidamente começou a especular sobre a causa, com explicações que variavam de fogos de artifício a estrelas cadentes e até alienígenas. Era algo estranho à primeira vista, o suficiente para causar alguma confusão e talvez até um pouco de preocupação, mas levou apenas cerca de meia hora para abater as expectativas do ET. Mystery solved. About 30 minutes later, we're sitting in our truck here outside the Milwaukee County Courthouse, and we heard them. Birds. Um ângulo alternativo mais próximo da atividade mostrou que nada mais era do que um bando de gaivotas refletindo as luzes brilhantes da cidade. Isso mesmo, contatos imediatos do tipo bird. Now that the sun's up, you can see no aliens here in Milwaukee, just a lot of seagulls. Número 9. O incidente australiano Mayday. Embora não seja tecnicamente um evento ao vivo, esses problemas com a transmissão ocorreram em tempo real. Durante a exibição de um episódio da série Mayday, o áudio de um noticiário anterior de alguma forma substituiu parte do áudio do programa original. Essa nova trilha sonora sinistra era um byte de som em loop de um motorista da Halliburton, reagindo à emboscada do seu caminhão no Iraque. Por 6 minutos estranhos, todos que assistiam foram submetidos ao motorista repetindo: Jesus Cristo, ajude-nos a todos, Senhor. Jesus Christ, help us all, Lord. Jesus Christ, help us all, Lord. Jesus Christ, help us all, Lord. O fato disso coincidir com a filmagem relacionada a um acidente de trem de passageiros tornou o resultado final profundamente perturbador. A parte mais assustadora é que ninguém sabe exatamente como isso aconteceu. Número 8. O ataque fantasma jamaicano. Em 2010, uma equipe de notícias jamaicana investigou relatos de um suposto ataque poltergeist a um menino em Spanish Town. O menino alegou que estava sendo importunado por um poltergeist, conhecido no folclore jamaicano como Duppy, e que esse espectro era um amigo falecido recentemente que agora o assombrava pós-mortem. A equipe de reportagem ficou surpresa durante a entrevista quando ele foi aparentemente agarrado e arrastado como uma boneca de pano, enquanto os espectadores tentavam desesperadamente intervir. Por mais perturbador que pareça, isso foi encarado com cautela. A maioria dos casos envolvendo crianças que relatam terem sido incomodadas por espíritos é geralmente atribuída a uma criança negligenciada ou traumatizada. Oh, you're afraid. You're a coward. You're not doing nothing. Hey, watch out! All right. Número 7. A sombra que corre. Já passamos por alienígenas. Agora, que tal mover sombras? Durante a transmissão de um jogo de futebol no estádio Hernando Siles, em 2014, as câmeras captaram o que parecia ser uma figura escura em movimento. Embora estivesse funcionando a toda velocidade, as pessoas na multidão não pareciam notar. O que tornou esse incidente ainda mais assustador foi o fato de que a figura pode ser vista se movendo através dos ventiladores e até mesmo de uma barreira. Enquanto alguns teorizam que a figura era, na verdade, um jogador de futebol exposto na câmera, até hoje a causa dessa misteriosa aparição permanece desconhecida. Número 6. O invocador de OVNIs. He's a Las Vegas man who claims he can summon UFOs on command. Pretty wild. So we sent Action News reporter Mike Dell'Ostrito to get the real story. But what he found shocked everyone. Em 2005, Ramon Watkins, um homem de Las Vegas que se autodenominava Yahweh, afirmou ter aprendido com o Antigo Testamento como invocar OVNIs. Em uma reportagem destinada a expor uma fraude, um repórter da ABC ficou perplexo quando Watkins começou a manifestar esferas de luz aparentemente misteriosas flutuando no céu. I can see it clear as day. In fact, it's bright. I can't believe this. It's moving pretty fast. It's going to Nellis Air Force Base. It wants to be seen. As luzes laranja dançavam acima de suas cabeças momentaneamente antes de desaparecer. Muitos que viram essa demonstração a saudaram como prova do Todo-Poderoso, referindo-se ao fato de que foi a equipe de notícias que escolheu o local, dia e hora para conduzir a entrevista.
deixando praticamente nenhum espaço para Watkins ter encenado a convocação de forma viável. How's that for a magic trick? Número 5. A farsa de Vrillon. Em 1977, algo ainda mais bizarro aconteceu. A Southern Television, do Reino Unido, teve seu noticiário noturno interrompido por uma mensagem de áudio de 6 minutos de aparente origem extraterrestre. A voz estrondosa e inquietante que vinha alegou representar o Comando Galáctico Ashtar. In Australia, Mr. Kerry Packer's cricketers are still pleased by yesterday's High Court decision, which didn't ban on them playing in Test matches. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. Esses alienígenas ofereceram à humanidade uma aliança pacífica se renunciassem aos seus métodos corruptos e armas de guerra, falando de forma culta sobre novas eras e promessas de transcendência. O canal pediu desculpas pela estranha invasão de sinal, atribuindo isso a uma farsa. Seria realmente estranho se os alienígenas transmitissem uma mensagem para apenas um canal. Os responsáveis nunca se apresentaram. Alguém se arrisca a olhar para o céu e perguntar? Número 4. Justin, de Big Brother 2. Slimeball Justin Sebek frequentemente confrontava demais os outros competidores durante a sua participação no Big Brother. No! Justin, no! Don't do it. Mas o ato que finalmente deu início à série foi muito além dos conflitos típicos de reality shows. Justin, notoriamente e com razão, foi eliminado por comportamento perturbador envolvendo a colega da casa, Krista. Após alguns drinks, os dois começaram a se beijar e flertar, quando de repente Justin ergueu uma faca e a ameaçou. Would you get mad if I killed you? O drama não terminou aí. Um ano depois de ser expulso da casa, Justin foi preso e acusado de agredir a namorada. Dizer que Krista e os outros colegas da casa se esquivaram de uma bala é um eufemismo enorme. I feel real sorry for Justin. I really don't. I'm sorry, he did it to himself. You know, he got warned and warned and warned and warned. Número 3. Um criminoso no The Dating Game. Em um episódio de 1978 de The Dating Game, a solteira Sherry Bradshaw escolheu o competidor Rodney Alcala como seu parceiro. Well, let's see. Baxter number 1 is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Embora fosse um fotógrafo de sucesso, Alcala foi posteriormente rejeitado por Bradshaw por seu comportamento assustador. Why do you say that? Because that's the only time there is. The only time? What's wrong with morning, afternoon? Well, they're okay, but night time's when it really gets good. Bradshaw pode ter escapado com vida. Acontece que Alcala era um reincidente em crimes graves, incluindo uma série de assassinatos que cometeu ao longo dos anos 70. E a sua rejeição no programa pode ter sido um fator que contribuiu para o assassinato de mais 3 mulheres. Alcala está cumprindo prisão perpétua até hoje, e a sua contagem final de mortes ainda permanece desconhecida. We're gonna have a great time together, Cheryl. Serial killers are tremendous actors. Número 2. Gary Stallman. Até onde as pessoas vão para se fazer ouvir? Saw us arriving, he put the gun down and said, I don't want to hurt anybody, and that was it. No meio de uma transmissão de 1987, Gary Stallman entrou no set da KNBC atrás do repórter de TV David Horowitz e apontou uma arma para suas costas, ordenando que lesse uma declaração sobre teorias paranoicas de que a CIA clonou o pai de Stallman. Os apresentadores, surpresos, ficaram claramente horrorizados, mas Horowitz conseguiu manter a calma o tempo todo. A declaração terminou com a admissão de que a arma de fogo era uma réplica, antes de Stallman calmamente colocar um brinquedo sobre a mesa, aparentemente nunca tendo a intenção de ferir ninguém. The gunman placed the gun on the desk and anchorman John Beard grabbed it. Burbank police wrestled the man to the floor. He has been identified as Gary Stallman and he said he never intended to harm anyone. Indeed, the gun proved a fake. O incidente resultou em Horowitz liderando uma campanha para proibir armas de fogo de brinquedos realistas. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. O sequestro do Max Headroom. Em 1987, 2 estações de televisão em Chicago foram sequestradas, talvez no ato mais surreal de pirataria de vídeo já registrado. Take some pretty significant
equipment, technical equipment, and some knowledge of broadcast frequencies. Ambas as instâncias apresentavam um homem não identificado vestido como uma personalidade obscura da TV, Max Headroom, dançando ao som distorcido. O segundo vídeo, significativamente mais longo, mostrava o homem divagando incoerentemente com uma voz distorcida. E também sendo golpeado por trás por um cúmplice fora da tela. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. I can some dry clothes. He's a freaking nerd. I think I'm better than chicks. As respostas à ameaça com um sorriso de borracha variaram de confusas a aterrorizadas, e os responsáveis por esse ato aparentemente aleatório nunca foram identificados. Os segmentos não duraram mais do que alguns minutos, mas caíram como um dos incidentes mais notórios da história da televisão. Esse rosto não é fácil de esquecer. My brother is wearing the other one. But it's dirty. E aí, qual te assustou mais? Confira esse outro clipe recente do Watchmode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.